Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu sou Cláudia Cardillo e recebo uma convidada que representa a liderança em escala global. Ela é economista, palestrante internacional e uma das grandes vozes quando falamos de impacto, inovação e protagonismo feminino no mundo. Ela também é idealizadora de uma iniciativa que conecta países, culturas e mercados através da língua portuguesa. Tânia Tomi, seja muito bem-vinda, querida. Muita gratidão, muito lisonjeada, na verdade, por ter essa oportunidade de partilha e gratidão por estar com você, Cláudia. Que linda, fico muito feliz por você estar aqui. Sei que você está do outro lado do país, em Moçambique, mas eu ainda quero falar sobre você porque você é a primeira mulher africana e lusófona a presidir o júri do Women in Business Awards em empreendedorismo e liderança audaciosa e presidente da Humanize, uma prestigiada distinção global com sede em Nova York. E é uma grande honra ter você aqui conosco, falando sobre influência, propósito, liderança feminina e como transformar a sua trajetória em impacto real no mundo. Então, para você que está nos ouvindo, eu te convido a mergulhar com a gente em mais uma conversa inspiradora. Seja muito bem-vinda, Tânia. Muita gratidão, é sempre um privilégio poder estar em vários lugares do mundo, eu que vivo entre Moçambique, Brasil, Estados Unidos e outros países onde a gente vai trabalhando, poder partilhar um pouquinho dessa força da mulher, a força da mulher que também quer levantar outras, empoderar outras, com esse programa incrível, Carreiras e Suas Vozes, que não poderia ser melhor para a gente dialogar. Eu estou com muita emoção aqui de poder partilhar para todos aqueles que podem escutar e ouvir, sobretudo sair daqui inspirados. Sobretudo inspirados e motivados, porque você construiu uma carreira internacional muito sólida e diversa. Quais foram os maiores desafios ao longo desse caminho e como você superou? Olha, eu gosto de começar mesmo do início, sim, que o meu primeiro desafio foi não ter a oportunidade de viver com a minha mãe desde que eu tenho 4 anos de idade. Ela estava viva, hoje já não está, ela estava viva no momento, mas infelizmente não foi possível. Mas a gente ia interagindo, e eu acho que essa primeira experiência me mudou muito, incluindo um conceito e um método que eu desenvolvi de liderança que se chama Saxenity, que eu digo sempre, isso começou quando eu tinha 4 anos de idade, porque foi o primeiro momento que qual criança não tem saudades e precisa do calor de uma mãe, da proteção de uma mãe? E nesse início eu comecei conversando comigo. Então comecei entendendo o meu interior. Nessa conversa era um diálogo muito importante de conhecimento, de descobrir os pontos fortes, descobrir os pontos fracos, mas também de praticar positividade. Então eu com 4, 5 anos, 6, eu falava assim para mim: olha, eu não tenho a minha mãe presente todos os dias, mas há quem não tenha mãe, que não seja vivo. Eu tenho. Então, aquilo que eu deveria fazer é gratificar o pouquinho momento que eu posso ter com ela, gratificar. E essa visão foi uma visão que me transformou, porque eu comecei construindo a minha vida sempre em cima da minha independência como pessoa, mas, sobretudo, de depender da minha energia para aplicar em tudo na vida. Então, eu sempre olhei para as coisas com um olhar positivo e com um olhar transformativo, ou seja, dos desafios, os melhores voos. E fui crescendo muito com essa metodologia e visão de ter uma percepção positiva dos erros, das falhas, dos fracassos, das quedas, e incorporar o conhecimento e aprendizagem que daí pudesse advir. Então, isso
tornou tudo aquilo que eu fui nos espaços. Você falou aí de ser a primeira lusófona e africana a presidir o Women in Business Award Global, que acontece nos Estados Unidos, e todas essas conquistas foi um desconstruir esse sistema de crenças, quer dizer assim, eu consigo, independentemente das condições eu não nasci, ou das condições que me foram oferecidas para viver no início, eu posso me transformar. Tânia, isso é fantástico você trazer dessa forma, porque para uma criança, a mãe ela faz uma falta incrível. E você já teve naquela época essa percepção de pensar positivo e de olhar para dentro de si para que você pudesse continuar caminhando e caminhando com força e com coragem, né? Então, parabéns pela sua força que você teve aí desde criança, porque não é qualquer pessoa que teria a mesma força que você, né? É verdade, eu acho que o grande desafio de hoje, por isso que eu me empenho muito em ensinar, porque a gente não aprende na escola, a gente não aprende na universidade, aquilo que são soft skills. E a maior parte de nós que aprende soft skills aprendeu porque teve um grande desafio, um grande momento que podia retirar as forças, a energia, e teve que se levantar. Então, alguns se levantam, outros não. Então, tudo que eu ensino no Sax Energy é como você faz essa gestão energética, para você aprender que sim, os desafios e os problemas sempre estarão lá, e isso faz parte da trajetória do crescimento, mas que você tem que aprender a automotivar, tem que aprender a ser resiliente, tem que aprender a ser persistente, tem que aprender a disciplina, a consistência. São músculos, assim como a gente vai academia, sabe, tratar dos bíceps, e a gente tem que aprender a desenvolver esses músculos. São músculos que a gente pode desenvolver, o músculo da fé, da motivação, da persistência, da resiliência, e eu ensino muito como você pode, porque na escola da vida a gente vai estar, cada um de nós, eu estou falando com você, certamente você tem, ou tem uma história de desafio que se superou, outras pessoas têm sempre, porque não existe ninguém que não tenha os seus próprios desafios. Tudo vai depender da forma como a gente percepciona, como a gente se levanta, se energiza e diz, a luta continua até eu vencer. E sabe que ouvindo você falar, eu também tive um desafio aos 4 anos, que foi perder a minha avó. E nós éramos do interior de São Paulo, eu estava com ela na cidade onde ela morava, e isso mudou toda a minha percepção de vida. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, talvez eu não fosse tão forte como eu sou hoje, porque isso me ajudou muito a caminhar sozinha. Ela era uma grande amiga, mas a minha mãe também tem o lugar dela como mãe, mas a minha avó era muito querida, então foi uma força que eu encontrei dentro de mim para continuar caminhando, e olhando para a sua história, eu percebo que tem muito em comum entre a gente, porque as perdas elas são sempre sintetizadas pelas crianças de maneiras diferentes, e se a criança não tem essa força, ela não caminha adiante. Eu quero saber de você se você teve alguém te ajudando nessa época, conversando com você, algum mestre que você viu na televisão, alguém que você ouviu falar, para que você pudesse trazer essa força intrínseca de dentro de você. Olha, eu acredito sempre que nós somos animais de influências, né? Eu até quero festejar o dia do livro, né? Porque o livro é uma coisa impressionante, que dialoga, que conversa. E dentro da minha família, eu tenho meu pai, eu tive uma segunda mãe, tinha os meus irmãos, tinha um conjunto de pessoas à volta de mim, não estava sozinha, felizmente. Mas eu aprendi muito a dialogar comigo, e sempre fui isso também, por causa da minha família, eu olho muito para meu pai também já não está vivo, já não está entre nós, infelizmente perdi os dois, assim, em 4 meses de diferença, mas eu lembro que o meu pai sempre me cutucava com conhecimento, e ele sempre dizia, eu vou morrer, não vou deixar a herança, o que eu deixo como herança são os livros. E eu, desde muito cedo, tinha um interesse muito fugaz
pelos livros, então eu lia muito e tinha essa conexão de conversas que, sinceramente dito, eu acho que os livros foram a minha grande universidade. Eu sou economista de profissão e pós-graduada em auditoria, controle de gestão, e fiz muitos cursos, porque eu sou uma pessoa que adora o conhecimento, mas os livros foram sempre uma escola para mim, e eu me sinto sempre uma eterna estudante, porque essas conversas e diálogos sempre me levaram para outros lugares. E há uma coisa que hoje, assim, por acaso veio, porque eu estava escrevendo, eu tenho mais de 7 livros, e eu estava escrevendo e eu estava pensando no livro que eu li quando eu tinha 13 anos, que esse livro é de Alvin Toffler, chamado O Choque do Futuro, que ele já visionava tudo aquilo que está acontecendo hoje, a tecnologia, as pílulas, o conhecimento, a inteligência artificial. Ele já conjeturava essa visão, e ao mesmo tempo que ele fala em choque do futuro, porque o nosso meio social não vai estar nunca preparado, nem que eu vivesse hoje a 100% nos Estados Unidos, a nossa humanidade não pode ficar perdida. Então, a gente constantemente evoluindo, a gente tem que voltar para a nossa humanidade, para o nosso ser. E eu acho que essa conversa eu comecei há muito tempo, e eu acho que é esse diálogo que me transforma como pessoa. É o conhecimento, é o ser estudante, é o ser mãe também, né? Eu acho que essa construção é uma construção que me transforma, é por isso que eu tenho tanto desejo de ensinar, de transmitir, é aquilo que me toca. E ser professora, ser coach, você deixa sempre o seu legado, a sua semente com as pessoas, né, para que elas possam ser diferentes, né, numa manhã diferente. E você construiu uma carreira que te levou a ser a primeira mulher africana e lusófona a presidir o júri do Women in Business Award, que é um marco importantíssimo, Tânia. O que essa conquista representa para você e para as outras mulheres? Essa é uma etapa muito interessante da minha vida, porque assim, eu não estudei em escolas inglesas, todo o meu estudo foi em português a vida inteira, mas chegou um momento que eu disse para mim, eu agora quero ser global. E com essa visão eu fui me preparando, e eu falei assim para mim, nossa, eu já tenho tanta experiência, porque eu fui bancária, durante 14 anos, eu fui chefe de crédito, mitigação de risco, diretora de novos negócios de investimento. Eu trabalhei muito na banca e no sistema financeiro. E aí eu cheguei a um ponto da minha vida, porque eu já estava viajando nessa altura, estou falando de talvez 10, 12, 13 anos atrás, eu já era uma figura internacional que ia para vários países, mas lusófonos, sobretudo. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero ser internacional. E eu entendi que eu tinha que aprender inglês, tinha que me aperfeiçoar em inglês, porque eu tinha que ter capacidade de transmitir, de falar, de fazer. Então eu falei, não interessa onde eu estou, onde me coloquei hoje, eu sei que eu tenho muito conhecimento, mas eu tenho que voltar a estudar e tenho que voltar a conquistar um espaço novo. E eu fui fazer isso com um sistema de crença, sempre acreditando que é possível. E aí, sabe, tudo começou rolando assim, como efeito dominó. Aí começava a vir um convite para eu ser júri, para eu ser palestrante. Eu cheguei, nesse momento que estamos falando do coach, eu estive no mesmo palco que o Brian Tracy, que é o pai do sistema do coach. Uau! Eu estive com ele, eu estive com muitas outras, com Richard Branson, com Kofi Annan, com mulher do Nelson Mandela, enfim, todos líderes onde eu conquistei um espaço onde eu estava sentada como palestrante. Eu não fui lá dar umas fotos, eu fui lá palestrar e eles dialogavam comigo. E aí eu percebi que o que mais importante realmente é o sistema de crenças, é você acreditar e você investir no conhecimento para você se colocar nesse lugar. Ou seja, investir no ser. Então, quando eu fui essa primeira lusófona e africana a ser convidada para presidir, eu falei, nossa, isso está acontecendo, eu estou sentada em cima da minha missão, eu estou sentada lá. Então, é um lugar de honra, de lisonjeio, mas também é um lugar de
responsabilidade, porque eu quero que haja mais mulheres, porque eu acho que só como coletivo a gente pode transformar as nações, então a gente precisa de umas líderes umas das outras. Então todos esses projetos, eles vão desembocar na mesma missão, que é criar e empoderar empreendedores, sejam mulheres, sejam homens, sejam jovens, sempre no lugar de criar outros que possam nos juntar para sermos um abraço maior coletivo para construir um mundo maior e melhor para todos. E é maravilhoso, né? Sentar à mesa de uma banca de jurados com personalidades tão grandes assim, é uma honra, né, para você. Parabéns pela sua conquista, pelo seu feito, porque chegar lá não é para qualquer pessoa, é para aquela pessoa que tem essa mentalidade de seguir em frente e conseguir chegar lá, né? E eu acredito que seja muito porque você é economista, empreendedora e coach, que você consegue enxergar o papel da mulher adiante, né? Como é que você vê a liderança feminina no cenário global atual? Eu vejo de diversas formas. Nós estamos num momento evolutivo. A mulher, é preciso lembrar que a mulher, até uns bons anos atrás, a mulher, ainda num lugar onde os homens já votavam, a mulher era considerada escrava. E escrava não pela cor de pele, não, tá? Eu estou falando de Roma, onde a mulher não tinha voz, ela era um ser que não tinha peso absolutamente nenhum, mas os homens já votavam, a gente estava num lugar intelectual dos filósofos, né? Mas as mulheres não podiam ler, elas não podiam estudar. Então, a gente está num processo evolutivo em muitas fases diferenciadas em vários lugares do mundo. Eu vou dizer que os países nórdicos, como a Noruega, Dinamarca, Finlândia, são países extremamente evoluídos. Hoje os homens, e são vários, eu vou dizer que é quase que um termo, quase que comparativo. Você já tem homens que ficam em casa cuidando da família e a mulher vai trabalhar. Isso é o padrão, tá? Isso é o padrão. Nós ainda estamos num processo evolutivo, vamos evoluir. Eu acho que o melhor da vida é entender, primeiro, que o mundo tem mais mulheres que homens. Nossa, é verdade. Se o mundo tem mais mulheres que homens, essas mulheres deviam ter representatividade para fazer a diferença nos espaços de decisão, nos espaços profissionais, na questão realmente da inclusão do gênero e na acessibilidade que ela tem de transformar as comunidades, porque a gente sabe que se a gente investe numa mulher, a gente arrasta a comunidade, porque é ela que cuida da casa, é ela que cuida dos filhos. Na verdade, todos nós, homens e mulheres, saímos da barriga de uma mãe. Então, ela tem essa capacidade transformativa de dialogar, de acrescentar, de transmitir e de fazer crescer. Então, é um pilar muito grande para a sociedade. Agora, temos que estar felizes, que estamos evoluindo, mas ao mesmo tempo que damos essa evolução, temos que perceber que há muito que tem que ser feito. E esse que tem que ser feito não pode ser feito só pelas mulheres, porque há muito investimento que a gente faz nas mulheres e esquece que os homens têm que estar preparados para a evolução da mulher. Então a gente empurra a mulher, mas o homem não está preparado para ter aquela mulher lá de lado. Então é uma luta que acaba por ser uma luta mais difícil. Então, se você quer realmente mudar e transformar as sociedades, lembrando que a inclusão do gênero é importante, você tem que educar as mulheres e também ponderar os homens para isso. Então, tem que ser de mãos dadas mesmo, homens e mulheres nessa luta pela inclusão do gênero e percebendo que sim, a mulher pode fazer diferença, ela tem capacidade, ela tem intelectualidade e ela é, sobretudo, a maioria. Então, deveria ter, no mínimo, representatividade. Você trouxe muito bem a questão de Roma, porque como país latino, todo o direito, a economia, toda a estrutura de sociedade, ela foi fundamentada em Roma. Então, nós trazemos essa questão cultural ainda, né, do que era a mulher escrava, né, a mulher sem opinião, a mulher que não podia colocar o nariz para fora da porta porque ela era mal vista, ela dentro da sociedade que ela era
um zero à esquerda, ela não era absolutamente nada. Isso vem mudando ao longo dos anos, tanto que você trouxe a questão da Finlândia, que é um dos países mais felizes do mundo, né? E tem se falado muito isso sobre a cultura da felicidade, sobre a implantação das lideranças humanizadas nas empresas, mas a gente ainda precisa educar o homem também. Não é só educar a mulher, como você trouxe muito bem, é educar o homem e essa nova geração de meninos que estão crescendo, que precisam entender que a mulher, ela está onde ela quer estar. Ela pode estar onde ela quer estar. E isso é maravilhoso, né, Tânia? Verdade, verdade. E nós temos hoje essa oportunidade, felizmente, a gente está liberto com essa participação ativa de expressão. E aquilo que eu procuro sempre, porque a mulher continua num espaço de desafiador, no acesso à educação, na violência doméstica, que, nossa, que acontece tanto, o feminicídio, o assédio sexual, nossa, a disparidade de rendimento com as pessoas que têm as mesmas competências, é muito desafio, mas eu costumo olhar para a mulher e dizer assim, ó, não vale a pena vitimizar. Porque quando a gente se vitimiza, a gente não faz nem exerce a força que a gente tem. Por outro lado, por a gente passar tanta dificuldade, a gente tem mais força, a gente tem mais resiliência, a gente tem mais capacidade para desempenhar essa multiplicidade de papéis. Então a gente está, sabe, exatamente por causa dos nossos desafios, a gente pode fazer os melhores voos. E esse é um coach meu que eu criei há alguns anos e continua a ser a base, sabe? Se você olhar para as suas dificuldades e disser, exatamente por causa disso, eu posso ser melhor e eu sou melhor e eu vou fazer melhor, você será melhor. Agora, aquele que diz assim, nossa, meu Deus, essa sociedade não me deixa, e você se encolhe, você não vai crescer. Você não vai fazer nenhuma força que vai imprimir aquilo que os aviões precisam, sabe? O avião, para conseguir levantar voo, precisa ir com a maior velocidade, enfrentando a maior força gravitacional. E só aí, quando ele vai com aquela força toda perante a força gravitacional, ele consegue levantar voo. A nossa vida não é diferente. É por isso que, perante as dificuldades, a gente cresce muito mais, porque a gente conhece o lado que a gente nunca visualizou. E o crescimento é isso, é a gente encontrar uma dificuldade e superá-la. Então, mulheres que estão aí, tá força, porque se você está passando por essas dificuldades, o mundo, o universo, o Deus, a energia, como você quiser chamar, tá te ensinando a você ser a melhor versão de você mesma. A você fazer master de você, PhD de você mesma, e você alcançar o melhor que você poderia. Então, eu acho que é com essa força e vitalidade que a gente tem que continuar imprimindo aquilo que a gente precisa para criar um verdadeiro ecossistema que suporte a mulher, que seja mais inclusivo, mas, sobretudo, que possa ser espaço de crescimento mútuo para sermos melhores, todos nós. É, exatamente, nós estamos vivendo esse momento, né, em termos globais, a mulher tem passado por isso, né, um momento em que a gente precisa enfrentar os desafios para ser mais forte e poder chegar mais longe, né, e você tem impactado mulheres em diferentes países, porque você trabalha de forma global, você é a multitânia, né, trabalha em vários lugares diferentes. Qual é o nome da entidade? É o womanize.org, é isso? Então, na verdade, eu sou CEO da Ecocaia, e com a Ecocaia Corporate, eu tenho dado formações, masterclasses, lectures, lideranças em vários países, não só de liderança, mas marca pessoal, marca organizacional, soft skills, como criar um negócio, como sair do papel para a realidade. Enfim, temos aí várias formações diferenciadas, treinamentos, coachings, que tem a ver com o Saxenity, na verdade, e a empresa chama-se Ecocaia, que ela na verdade, a empresa que dá as formações e que vai me levando para o mundo inteiro, felizmente, Uganda, Ruanda, Brasil, Cabo Verde, Angola, Estados Unidos, enfim, Quênia, Nigéria, enfim, name it, I will tell you.
É um privilégio, uma honra para mim poder ter estado em mais de 22 países no mundo e poder estar com muitas legiões, né? Porque eu não trabalho só com as mulheres, eu trabalho no geral com as pessoas e com as organizações, mas o papel da Humanize, onde eu presido, que é a Humanize Global Foundation, que está estabelecida nos Estados Unidos, com alguns pezinhos em alguns outros lugares, é uma fundação que está muito focada na mulher e na juventude, que são, lá está, os dividendos da nossa sociedade muito mal aproveitados, população ativa, com força para trabalhar, com força para fazer a diferença, mas não tem ecossistema que permita isso. Portanto, eu faço essa combinação entre aquilo que eu gostaria de poder contribuir e aquilo que, como empresária, empreendedora, eu tenho, com o meu conhecimento de mais de 22 anos trabalhando, né, também com a Escola da Vida. A gente fala assim que, sabe, eu olho muito para a academia, para o conhecimento, porque eu tenho muitos cursos, fiz muita formação, muita coisa, mas uma das coisas que mais nos ensina é a Escola da Vida. E a Escola da Vida está lá muitas vezes sem ter oportunidade para conjugar todo esse conhecimento, para poder partilhar para outras pessoas. E esse é o meu fator de transformação. Eu adoro isso e estou sentada, eu falo sempre, estou sentada em cima da missão, porque adoro perceber que há muitos impactados, que há muitos mentorados. Eu recebo milhões de mensagens no Instagram e de pessoas do mundo, e para mim eu acho que isso é que é estar sentado em cima da missão com, nossa, eu estou fazendo aquilo que eu tinha que fazer, porque esse é meu propósito, minha missão de vida. E você vestiu essa camisa muito bem, né, da missão e do propósito de vida, atuando em diversos continentes, como você estava falando, aí, em diversos países. Existem diferenças, Tânia, nos desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras nos diferentes lugares? Sem dúvida, existem particularidades que os países vão vivendo de forma diferenciada. A gente está falando hoje das mulheres, certo? Por exemplo, em África e alguns países com menos educação, talvez vai dizer a África lusófona, o espaço da mulher ainda não é um espaço muito protegido. Embora, no geral, a gente tem violência doméstica no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem em África, mas a educação e a preparação da sociedade para proteger essa mulher ainda não tem tanta força. Eu olho naturalmente para os casos, por exemplo, que são casos muito graves de feminicídio no Brasil, e olho para as leis, a Maria da Penha, e olho para todo um suporte que existe, mas também não é suficiente, ele ainda precisa de muito. Então, embora existam essas discrepâncias e gaps, o lugar da mulher ainda é um lugar muito deficiente, muito deficitário, que precisa de muito trabalho. Mas, por exemplo, se eu for para uma zona rural, no rural aqui, ou em Angola, por exemplo, eu posso ir para espaços que os pais, por iniciativa própria, ainda entregam uma menina pequenina para ser vendida para casar, né? Ela é entregue com 12, 13 anos em troca de dinheiro. E isso é uma realidade que a gente olha e diz, isso é chocante. Mas existe isso numa Ainda realidade existe, que as pessoas... né? Ainda existe isso. Isso até não existe só, por exemplo, nas comunidades africanas, a gente já tem isso nas comunidades árabes, em No certos Brasil países. também tem, no Nordeste do país. Isso. A gente Mas ouve falar sobre isso. É terrível. Então, o que acontece é, há realidades que elas se apresentam, mas o sistema já está um pouquinho mais evoluído, já há uma proteção maior. Aquela mulher, por exemplo, já não aceita. A gente vai vendo muitos casos de divórcio, a gente vai vendo muitos casos, por exemplo, brasileiros, que as mulheres dizem, eu não aceito isso. Porque já conhecem, sabe o que é narcisismo, sabem muito bem, enquanto que você vai olhar para uma zona, até numa zona urbana, em que a própria mãe vai dizer, filha, não divorcia. Os homens são assim. Os homens, eles batem nas mulheres, os homens são assim.
isso que ele está falando, e nem vai perceber isso como tóxico, porque depois existe a violência psicológica, que é uma violência que ainda é muito ignorada. As pessoas não percebem quão grave é a violência tóxica quanto a violência física, porque essa violência tóxica psicológica, ela aniquila, ela mata completamente. E vai matando aos poucos, no silêncio, aquela força, aquela vitalidade. E essa mulher, que a gente não pode esquecer, a mulher tem os filhos. Essa é a mesma mulher que vai transmitir, sabe, isso para os filhos. Aí o filho vê o pai que bate na mulher, esse filho também vai replicar, sabe? Aquela programação, ela fica. Ela fica em alguns lugares, ela fica no corpo, ela fica nas emoções, ela fica na forma como a pessoa fala, e ela vai replicando. Então, esses aspectos todos, muito mais do que a gente imagina, são complicados se os líderes, aquele que eu chamo assim, eu sou uma defensora de que a gente tem que ter líderes nas posições de liderança, porque muita gente confunde isso. Há pessoas que estão em posições de liderança, mas não são líderes. E aí é que é o grande problema. Porque se as pessoas em posições de liderança fossem líderes, eles estariam à procura de impactar a sociedade, de criar mais líderes. Eles estariam à procura de transformações estruturais. Aí, quando você não é líder, mas você está numa posição de liderança significa que você tem poder para liderar. Poder para liderar. Mas aí você não é líder, mas você tem o poder para liderar, você faz o retrocesso da sociedade, porque você está num lugar que seria para transformar, para impactar, para criar mais líderes, para crescimento, para progresso, para desenvolvimento, e você está regredindo, porque você não consegue pensar como líder. Então, a gente tem que continuamente fazer esse investimento, por isso muitas vezes eu dou formações, inclusive a prefeitas, primeiras damas, presidentes municipais, e quero esse diálogo sempre efetivo, porque as pessoas que estão no poder têm que, se não são líderes ainda, na verdade deveriam ser líderes para estarem nesses lugares, mas como a meritocracia não funciona ainda, ou não funciona tão bem, ou a gente ainda não tem o ecossistema, a gente tem que dizer, ok, se você já está aí, vamos lá transformar a sua mentalidade para liderar. E muitas vezes essa liderança não pode acontecer sem você liderar o eu interior. Você tem que se liderar a si mesmo para poder liderar os outros. E tudo começa aí de dentro. E muitas vezes esse que é o grande desafio. Você está diante do poder, você está diante de pessoas, você acha que está liderando nós, mas você nem liderou a si próprio. E isso não é possível. Então é preciso haver quase que uma disrupção, que é uma desconstrução, dizer, ei, agora você tem que desaprender para voltar a aprender. É muito mais do que você está começando do zero. Você está começando no -1, no -10, no -15, no -20. Então, a gente tem que desconstruir para uma desaprendizagem, para revoltar, aprender para voltar a construir. Ou reconstruir, pronto. E isso é uma lógica bastante desafiadora, mas a gente está aqui para continuar acreditando, continuar lutando, continuar fazendo. E essas pessoas que não utilizam o cargo de forma a fazerem com que a liderança floresça, ela não floresce as pessoas, ela não floresce a nação, ela não ajuda nessa evolução da nação, né? Infelizmente, né? Ela perde esse tempo precioso sem cumprir a função dela como líder, né? E você é mentora de líderes, você falou até das mulheres dos prefeitos, dos governadores, né? Que você gosta de estar próxima, né? Quais são as principais características que você acredita serem essenciais para uma liderança transformadora? Olha, eu vou até repetir e salientar que a primeira coisa realmente é a gente ter consciência que precisa liderar o eu. E liderar o eu interior, ele vai para muitos aspectos que são fundamentais. Eu vou dizer que o primeiro será o sistema de crenças, o sistema que você leva com você, que é
o que você acredita, como você se acredita, como você acha que é capaz ou não, porque tudo isso é vital no primeiro momento, assim, o primeiro momento que você nasce e sai da barriga da mãe, você chora, liberta os pulmões e você nasce e olha para um mundo novo. E a verdade é uma, quando você olha para as crianças, você vê ali um ser que é totalmente honesto e transparente com a força do acredito, com a força. A criança acredita que pode, a criança vai, a criança. E vive alegre nessas possibilidades, oportunidades que o mundo lhe dá. E se você não tiver esse sistema de crenças, jamais você vai conseguir concretizar alguma coisa que você não acredita que poderia. Então, acredito fielmente que a primeira coisa é mesmo acreditar. Então, esse sistema de crenças, ele tem que estar baseado na crença de que é possível. Que é possível tudo aquilo que você queira. Desde que seja naturalmente. E aí eu vou poupar o seguinte, a gente vai ter um sistema de crenças que vai começar com acreditar nas possibilidades das coisas. O segundo é perceber que todo crescimento se baseia no desafio que você enfrenta para crescer. Não há coisas fáceis. Tudo que vem fácil, vai fácil também. E não tem força sustentável. Se alguém fosse parar para pensar, como é que a gente aprende a falar? Não na escola, a gente aprende a falar ouvindo os nossos pais, ouvindo os nossos irmãos, ouvindo, quer dizer, é um sistema incrível de aprendizagem autônomo. E a gente vai dizer, nossa, a gente tem aqui um sistema no nosso corpo que não precisava de mais nada, porque a gente tem essa capacidade. Só que a gente foi perdendo. Por quê? Porque o mundo vai estando por esse processo evolutivo. Eu tenho 3 filhos, grandes já, e os meus Uau, não filhos... parece, hein? Você consegue uma jovialidade muito grande, né? Eu sou jovem forever, sou jovem para sempre, felizmente. Os meus filhos, eles, vendo eles e olhando para eles hoje em dia, eu exijo certas coisas para manter a viabilidade da força que o organismo tem. Vou dar um exemplo. Eu exijo que eles leiam livros. É uma exigência, porque no mundo do computador, no mundo do PlayStation, no mundo do AI hoje, eu adoro AI porque, vou ser sincero, eu até faço cursos porque eu estou querendo evoluir, mas eu consigo trabalhar no AI para me flexibilizar todo um trabalho que eu já tenho dentro de mim. E eu não quero que se perca essa possibilidade humanizada e corporal de ir buscar o conhecimento na sua matéria-prima, na sua fonte exata de recurso da natureza. Eu adoro uma inteligência artificial porque eu adoro uma inteligência da natureza que é a mãe de tudo, né? Porque o computador está imitando não mais do que a mente. Né? O avião não está mais do que imitando a natureza. Quando a gente vê um pássaro, quando a gente vê uma águia, quando a gente até vê aqueles, já não lembro agora os nomes, que batem assim as asas pequenininho, que anda por aí. Então, pirilampo. Bem, sabe, a inteligência artificial é uma cópia da natureza em todos os seus aspectos. Tá? Todos. Então, eu não quero e não gostaria que se perdesse a essência da humanidade. Mesmo que a gente perceba que pode criar vantagem e flexibilização com todo esse desenvolvimento tecnológico, a gente não pode esquecer a essência da humanidade. Então, essa é uma luta que eu vou fazendo, e a gente está falando de liderança transformacional, a gente não pode esquecer a essência da humanidade nesse processo evolutivo. E talvez eu fosse, não terminando, mas dizendo que o Saxenity, que é o meu método, ele tem 7 princípios.
E para mim esses 7 princípios são fundamentais na questão da liderança. O primeiro é a consciência do propósito, a gente está consciente do nosso propósito, porque muita gente falha em crescer porque não sabe. Eu não sei qual é o meu talento. Eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei qual é o meu propósito. Então você vai trabalhar com. Como você vai... Imagina o Usain Bolt, né? Correndo, que ele corre, ele é o mais rápido do mundo, mas ele está correndo sem saber onde é que é a meta. Vai chegar onde? Lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum, né? A gente tem que estar consciente do nosso propósito, da meta, do objetivo, daquilo que a gente quer alcançar, para poder trabalhar nele. E aí depois seguem os outros 6 princípios, que é a paixão e o amor por esse propósito, a ação, que é a planificação, aí os outros P's, a persistência, o progresso, a perfeição. E eu gosto muito de falar da perfeição, porque muita gente... não sabe o verdadeiro significado da perfeição, né? A perfeição, quando ela surgiu do latim, perfetto, aperfeiçoare, ela vem da palavra executare, concluire. Não é necessariamente fazer uma coisa tão bem que já não há espaço para você melhorar, que é aquilo que, na verdade, esse desenvolvimento epistemológico da palavra perfeito ou perfeição, ela foi desenvolvendo e ela se tornou no lugar que você diz, daqui eu não consigo fazer mais. Mas isso não existe na vida, porque há uma infinidade de hipóteses de a gente continuar crescendo até o último respiro. Não existe isso de já fiz tudo, já acabou, já fiz o melhor de mim. Não existe. É impensável que em 70, 80, 90 ou 100 anos de vida a gente fez o melhor que a gente podia. A gente pode ter tentado fazer o melhor que a gente podia, mas a gente tem sempre um espaço para melhorar e para crescer. Então, eu gosto muito de pegar nessa palavra, porque a perfeição, para mim, é concluir o que você iniciou. Porque se você atrapalha... você falar sobre isso, eu sou musicista e comecei a estudar piano aos 6 anos de idade. E a perfeição era uma das coisas que era totalmente exigida pelas grandes mestres, porque quanto mais você estuda, quanto mais você tem disciplina, mais consciência você tem do que está fazendo e mais próximo da perfeição você chega. É claro que a gente não chega à perfeição, aquela que você fala, nossa, era exatamente o que eu queria, mas você se aproxima, e quando você tem essa meta de se aproximar na perfeição, o seu estudo, ele muda completamente, porque você sabe onde você quer chegar. Então, a questão da perfeição, ela tem vários sentidos. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas, elas fazem uma vez e desistem rapidamente. E desistem, exato. Porque elas acham, eu já tentei. Não, você tentou uma vez, disse muito bem, tentou, mas você precisa aperfeiçoar o que você está fazendo. Faça de novo, mas agora sem tentar, agora é de verdade, agora é para valer, né? E muda toda a questão. E você trouxe também que você faz com que você estimula e motiva seus filhos a lerem. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha uma biblioteca muito grande na minha casa, que eram de 4 paredes, assim, dentro de um estúdio que só tinham livros. Eu queria ler os livros, e alguns livros não eram para a minha idade, eles ficavam lá em cima. Eu escalava a estante para pegar aquele livro, ler e subir e colocar exatamente naquele lugar, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu li aquele livro. Então, o livro, ele faz parte da nossa imaginação criativa. E como crianças, a gente precisa de livros para poder orientar, para poder trazer soluções, fazer com que a criança tenha um mindset imaginário, né? Sair daquela caixinha que ela vive, para poder imaginar outros mundos. E não tem nada melhor que o livro para isso. Você tem um livro novo, né, Tânia, que é o Melanina Sonhadora do Bairro Quinto Grito, que aborda temas como inclusão e diversidade. O nome é totalmente diferente e o nome é sugestivo, né? Por que essas pautas? Você está com ele aí, com o livro? Eu estou com ele aqui, eu só queria dizer o título correto, né? Por favor. Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Grito.
Esse é o nome do livro, na Parabéns, verdade. parabéns, que legal. Ele Sonhadora da deve ter História. acabado de chegar, né? Esse aqui ele já foi lançado, inclusive, no Brasil. É um dos mais recentes. Eu depois vou fazer um novo lançamento esse ano, porque já tem o 8º livro, mas esse aqui é o mais recente. Eu estou trabalhando muito nele, porque quero que ele vire uma série do Netflix, que Uau, na verdade parabéns, é que verdade. delícia. Ele é uma combinação de quase todas as Tânias, né? Quase todas as Tânias. A Tânia Tomé é coach motivacional e transformacional, a Tânia Tomé é poeta, a Tânia Tomé é economista, a Tânia Tomé é líder, a Tânia Tomé é criativa, a Tânia Tomé é cantora, enfim. Ela tem, assim, uma multiplicidade de Tânias Tomés aqui, e é uma viagem, na verdade, muito... eu ia esquecendo da Tânia Tomé principal. A Tânia Tomé é ativista, porque Melanina é uma menina negra, albina, e por isso esse paradoxo de chamar ela de melanina. Ela é albina, ela tem problemas de pele, não, falta de pigmentação, na verdade, e ela está procurando a sua mãe, e ela é uma mãe, na verdade, porque ela vai, nesse processo, dando um pouquinho de spoiler, ela vai sendo uma menina que foi colocada no orfanato, é um romance, e ela vai lutar para conseguir voltar a estar com a mãe e com a irmã. E é uma história que, sabe, ela me tocou. Eu até hoje, assim, eu sou uma mãe zona, porque é difícil eu não gostar dos meus bebês todos. Então, eu amo todos eles. Mas esse que é um livro recente, ele está me tocando muito, porque eu estou transformando, nesse momento, um livro para uma outra configuração artística, que também é nova para mim, que é desenhos animados. E vou namorando, assim, quero ver se namoro Netflix Brasil, namoro Netflix Estados Unidos, para a gente ter um desenhos animados, assim, pela primeira vez, com um personagem com albinismo, né? E como eu sou muito defensora da inclusão, eu encaixo na Melanina tudo. Ela é menina, mulher, da favela, negra, albina. Albina a gente já não chama assim, porque isso é errado, a gente chama pessoa com albinismo, tá? Ela tem albinismo e ela luta. Ela se torna um grande símbolo pela luta que ela tem, não por ela, mais uma vez, pelo povo, pelos outros, porque quem quer ser líder de verdade quer que os outros também brilhem, quer que os outros também cresçam, quer que os outros também progridam. E eu acho que isso é que é o belo de a gente poder ser professora, coach, porque a gente quer ensinar o melhor que a gente sabe para que outras pessoas também cresçam e se concretizem, né? São as sementes que são plantadas, né, pelos professores e que florescem trazendo aí uma humanidade muito mais humana. Né? Mas são os professores que trazem isso, porque são eles quem cuidam das crianças. E você tem uma trajetória maravilhosa ao lado de jovens e profissionais, porque você inspira também muitos jovens, né? Que conselho que você dá para quem deseja empreender e ainda enfrenta essas inseguranças, mas que desde jovem já quer ser empreendedor? Bem, sem querer vender, vocês têm que ler o livro Saxenity, de verdade, porque foram 260 páginas que eu vou dizer que é uma escola da vida ensinando como você deve se preparar para o sucesso. E o sucesso é muito diferente do que as pessoas pensam. Eu trago esse livro aqui também, porque ele é o Saxenity, mas ele é para adolescentes, para pessoas mais jovens, porque tem que começar preparando
no antes, tá? Você tem que preparar desde criança, sabe? Eu, felizmente, fui preparando os meus filhos, 3, dando aula de oratória, dando aula de filosofia. Nossa, filosofia é tão importante. Eles perceberem que tem que olhar para o mundo, para os problemas e pensar em soluções, sabe? Não tá ficar à espera só, ficar à espera do sistema, ficar à espera do governo, ficar à espera dos pais, sabe? Desde pequenos, você já tem que olhar para a realidade e tentar procurar soluções. Desde pequeno, você tem que defender suas ideias, tá? Eu sempre sentei com eles, claro que depois, assim, já na adolescência, eu pensava, nossa, eu ensinei tanta democracia, agora como vou exercer a autoridade? Porque todo mundo tem opinião. Ah, eu tenho a minha opinião e eu posso defender a minha opinião, né, mãe? Você ensinou. Pois. Então, ensinei que eles têm que olhar para o mundo como pessoas capazes, sim, de escrever livros, de desenvolver ideias científicas. Não fique perturbado se você teve um professor que mostra ou tentou te impedir de pensar, porque o nosso sistema de ensino, você falou um pouquinho da Finlândia, o nosso sistema de ensino ainda é um sistema muito conservador, que veio do sistema português, muito baseado no decorar, muito pouco estímulo. Claro que foi desenvolvendo, eu própria estudei em Portugal e felizmente tive uma escola fantástica, que eu me orgulho muito, porque eu entrei num espaço de capacidade de desenvolver ideias, mas não foi na universidade. Eu tive uma professora muito boa, tive muitos professores bons, em escolas complicadas, públicas, que nem eram boas, mas porque eu tive vontade de olhar e aprender, dizer assim, eu estou tirando daqui o melhor que eu posso. E eu impeço os meus filhos de me argumentarem que essa escola é má, que o professor é mau. Isso depende de você. Isso depende de você, daquilo que você decidir que quer estudar, porque muitas vezes o empenho necessário para desconstruir um mau professor, uma má escola, é como você vai fazer a entrega daquilo que você quer. E eu fui preparando os meus filhos, é claro que os meus filhos são diferentes, têm personalidades diferentes, mas hoje a minha felicidade é quando vejo, por exemplo, meu filho, ele entrou na universidade com 16 anos nos Estados Unidos. Ele está na lista Gini, que é assim que a gente chama, que é a lista de menção honrosa, né? Ele teve média de 100%, não sei como vocês medem aí no Brasil, se é 20 ou ele teve média de 100%, para dizer 100%? que ele teve Parabéns, 100%. que coisa Ele maravilhosa. teve economia 100%, contabilidade 100%, microeconomia 100%, enfim. Mas aquilo que eu gosto mais nele não são as notas, é aquilo que ele entrega. Então, ele entrega dedicação, porque ele não é só... Bem, esse é um dos meus filhos, ele não é só... o melhor aluno, ele é o aluno que trabalha na cantina, trabalha na cafetaria, agora ele trabalha como administrativo da universidade, ele é o vice-presidente da comunidade latina no Ele está seguindo Brasil. os passos da mãe, né, Tânia? Ele está seguindo os passos dele. Agora, eu sou uma professora que não vou deixar de transmitir aquilo que eu sei para os meus mentorados. E hoje eu já tenho também mentorados nas Nações Unidas, mentorados que já escreveram livros, porque o meu trabalho é acordar qualquer pessoa e dizer, você tem talento, vai, siga. Agora, com metodologias que não são só palavras motivadoras. São metodologias testadas em que você tem que trabalhar, porque eu não posso criar transformação para você. Quem vai criar transformação é você mesmo, diante da energia que você quiser aplicar naquilo que você quiser. Aquilo que eu faço é te dar um guião, tá? Mas o guião não é uma receita milagrosa, o guião é te ensinar a lidar com os seus desafios, com seus pontos fortes, seus pontos fracos, e você acordar percebendo de qual é a melhor forma que eu tenho para usar a minha programação para eu me concretizar, porque eu vivo com milhares de pessoas com programações diferentes. Uns estão no 10, outros estão no menos 20, outros estão... E, nossa, é impossível você dar
1.000 pessoas e todas elas saírem de lá com os mesmos resultados. Eu nem preciso ir muito, eu tenho os meus 3 filhos e cada um está em fase diferente. E o que eu digo para eles é: eu não te dou a fórmula, não. Eu te dou o guião para você aprender a lidar com você próprio. Então, quem tem que descobrir a melhor metodologia é você. Dialogando com você. Então, isso, para mim, é a história que eu adoro, porque quando as pessoas descobrem que podem aprender a lidar com elas próprias para crescer, é quando elas começam a crescer. É exatamente E isso, graças né? a Deus Você dá o caminho, né? Você dá o estímulo, você dá o caminho, você permite que a pessoa voe e você tá ali para ancorar, para apoiar, para suportar o tempo todo a pessoa, né? Tânia, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, faltam aí alguns minutinhos. Eu tô amando conversar com você. Quando você vier ao Brasil para palestrar, me chama para a gente poder tomar um café, para a gente conversar, porque essa conversa ainda rende muitas outras conversas, né? Muito gostoso. Eu quero saber de você. Você já foi reconhecida como uma das pessoas mais influentes da descendência africana. Como você lida com essa responsabilidade e visibilidade no seu dia a dia? Na verdade, o prêmio é 100 mais influentes afrodescendentes. Eu até estou aí com muitos brasileiros, como a Thaís Araújo, também com o Lewis Hamilton, com a Lupita Nyong'o, com a Isa, com tantos cantores aí também brasileiros, afrodescendentes e tal, e atores, e alguns, né, que foram nomeados, e que vão ser nomeados nos Estados Unidos, se a gente foi nomeado nos Estados Unidos, reconhecido pelas Nações Unidas. Para mim, lá está, é uma coisa interessante fazer parte de um grupo bem privilegiado, quando a gente cresce de uma tal forma que a gente diz, nossa, eu tô aqui no mesmo grupo que... Ai, meu Deus, que a Meghan Markle, meu Deus, isso é demais, né? E, sobretudo, pensando que eu tenho que carregar mais dificuldades, porque quando a gente nasce num país africano, no final de África, a gente tem que desenvolver mais, né? A gente tem que fazer mais para a gente poder chegar aos Estados Unidos. Nossa, vamos ver. América tá lá, a gente tá lá no fim de África. Para a gente conseguir chegar lá em cima, a gente teve que batalhar muito, né? É a mesma coisa que, claro, pensar nos brasileiros que estão lá embaixo da América para chegar nos Estados Unidos também tiveram que batalhar muito para chegar dali do sul da América para o norte da América, né? Então a gente tem assim escadas diferentes. Eu fico muito feliz porque eu digo sempre, cada vez que há mais dificuldade, há mais e melhores voos. Então a gente abraça esse processo. Felizmente eu adoro isso porque fica percebendo mais uma vez aquilo que eu disse no início. Eu estou sentada em cima da missão, estou sentada, eu estou no caminho certo, eu vou chegar onde um dia poderia chegar, sempre nesse caminho. Mas eu vou ser muito sincera, uma das coisas que mais me toca não são os prêmios. Eu tive muitos prêmios, eu inclusive ganhei o prêmio acadêmico do presidente português, quando eu acabei meu curso de economia em Portugal. Eu recebi vários prêmios, Barack Obama, vários presidentes. Tânia, isso é maravilhoso. Uma das coisas que mais me privilegia, fora o impacto, né, na sociedade, os meus mentorados, é perceber que hoje os meus livros estão estudados nas universidades, são estudados nas escolas, são estudados, incluídos em exames, manuais dos professores, PhDs, mestrandos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade do Buffalo, nos Estados Unidos, em Moçambique, em Angola. Isso me honra por quê? Porque eu não tive lá para escolher que o meu livro ia ser referência bibliográfica. Eu não estive lá.
alguém, um professor que leu, que disse que isso aqui é útil para o sistema de ensino, que disse que isso aqui é útil para ensinar outras pessoas sobre letras, sobre português, sobre motivação, sobre... E pegou no meu livro. Então, o crescimento de você ser estudada é o legado. É o sistema de ensino compreendendo que existe uma voz que é importante para outras gerações. É como eu estar sentada a estudar Aristóteles, a estudar Platão, sabe? E perceber que Einstein é tão importante, porque a gente vai tendo a oportunidade de estudar. E eu, sendo estudada, é uma coisa que... infelizmente, muita gente não tem a oportunidade de ter com a minha idade. Aí eu já posso falar da minha idade. Muita gente não tem. E eu ter essa oportunidade é uma das coisas mais orgânicas que alguma vez poderia existir, que me dá coração para dizer, nossa, mesmo, meu Deus do céu, isso aqui foi pensado lá naquela menina lá atrás, que lia muitos livros, que dialogava consigo próprio, que adorava fazer conversas com as palavras, com os pensamentos, que os seus primeiros ruídos eram palavras e pensamentos, e hoje, sabe, é muito maior do que eu, é muito maior do que eu pensava, porque já foi. Gente, não dependeu de mim isso. E isso é o meu diálogo com Aristóteles, com Platão, com o sol, com a lua, com a natureza. É uma coisa muito bonita. É um Saxened autêntico, como eu diria para os meus mentorados, é um Saxened. Olha, você falou tanto do livro que eu vou ler com certeza, viu? Gostei muito dessa visão que você trouxe sobre legado e eu quero saber sobre o futuro, porque para mim também o legado é muito importante, também já escrevi meus livros e continuo há 10 anos como curadora, ajudando pessoas a desenvolverem os seus conteúdos, porque eu acredito que a gente precisa sim deixar o nosso legado aqui na Terra, né? Não só na vida, mas para a Terra, né? E olhando para o futuro, quais são os próximos passos, os próximos projetos e o legado que você deseja deixar para as áreas de liderança, empoderamento, empreendedorismo feminino ou simplesmente para a vida geral das pessoas? Olha, talvez vou começar por aquilo que me levou a essa entrevista, que é o top 100 mulheres inspiradoras. Eu acredito muito que essa contínua dedicação de empoderamento das mulheres e da juventude é o espaço onde eu quero continuamente estar nos próximos anos, não apenas com formações, masterclasses, com awards, com conferências, mas, sobretudo, levantando outros que se possam organizar como coletivo. Então, a gente lançou esse ano, pela primeira vez, top 100 mulheres inspiradoras dos PALOP, top 100 mulheres inspiradoras da lusofonia, como um gancho, porque a lusofonia, ela está muito distante dos espaços anglófonos, né, que é o espaço inglês. Então, quando a gente ouve BBC, Forbes, se calhar cai uma e outra lusófona, mas quase nada. Mas isso não significa que não existam vozes, que não existam líderes, que não existam mulheres fazendo a diferença na sua comunidade, na sua sociedade. Então, eu quis desconstruir isso e criei essas 100 listas, top 100 dos PALOPs, top 100 da lusofonia, para mostrar que há mulheres. E nessas listas, na lista da lusofonia, que é uma lista onde cabe o Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, a perspectiva foi trazer as mulheres por aquilo que nos une, que é a língua, e mostrar que a gente pode criar um diálogo, né? Eu gostaria, eu estou falando com a Cláudia Cardillo, amanhã ela vai saber da Tânia ou de uma outra mulher, porque ela conseguiu perceber que há um reconhecimento. Então, uma porta de entrada para a gente se perguntar, será que eu posso trabalhar com aquela mulher lá que está em Angola, que está lá em Cabo Verde, que está lá em Moçambique, que está lá em Portugal? Quem são as mulheres? Então, é uma ponte
de diálogo, mas também uma ponte de reconhecimento, para que a Gisele Bündchen, a Fernanda Montenegro, a Thaís Araújo, ou outras mulheres, muitas vezes até que não são tão divulgadas, como, por exemplo, a Tatiana Sampaio. Eu estou pegando muito nela, que ela é essa cientista que trouxe esse novo mecanismo, trabalhando com a medula, né, espinal. Ela é brasileira, ela é cientista, ela ainda não é conhecida, mas ela está fazendo um trabalho brilhante que ela vai se tornar uma coisa mundial, tenho a certeza. Em alguns aninhos ela vai se tornar. Mas eu estou aqui para dizer assim, não, ela está fazendo um bem tão grande para muita gente, vai fazer um bem tão grande para muita gente no futuro presente, e as pessoas não sabem dela e as pessoas não reconhecem o trabalho dela. Então, o trabalho que a gente faz com a lista, que é mais do que uma lista, um movimento, é também representatividade e inclusão, para a gente ir buscar também aquelas vozes que ainda não são conhecidas e que merecem ser escancaradas porque estão fazendo um bem tremendo para a sociedade. Então, eu vou continuar trabalhando nisso. Claro, vou lançar o meu próximo livro, nossa, ele já está aí, é um livro muito bom, ele se chama, curiosamente, ele se chama Roboloving, o poema que habita o aço. Roboloving, que ela vem de robô, Roboloving, o poema que habita o aço. E ele é um romance à volta de inteligência artificial, um mundo extremamente evoluído, mas que a gente tem que se lembrar do quanto a poesia continua importante, quanto o amor continua importante, quanto a humanidade continua importante, e que só essa inteligência artificial poderia existir com a natureza, gente, que é o nosso bem mais precioso, então a gente não pode destruir. E esse diálogo é o meu xodó, porque eu também quero que isso aí se transforme em filme, sabe? Eu quero expandir isso daí, eu não sei o que mais vai dar, mas esse é o próximo livro que eu vou lançar no Brasil. Eu vou falar com você quando eu estiver bem próxima de fazer o lançamento do livro, porque isso me dá uma animosidade, porque eu adoro inteligência artificial, mas eu tenho que continuar amarrada na humanidade, porque é isso que nos faz ser. É exatamente isso. Eu também amo a inteligência artificial, fiz uma pós-graduação com inteligência artificial e soft skills, porém a gente precisa olhar para a humanidade, né? Porque nós somos seres humanos, né? Tânia, te agradeço muito por essa conversa inspiradora, que conversa deliciosa. O nosso público, você trouxe as questões com uma visão sobre carreira, sobre empoderamento feminino, sobre como liderar, que vai muito além dos resultados, é sobre impacto, é sobre representatividade, é sobre legado. Então, agradeço muito a sua presença, o seu tempo, a sua atenção e o seu cuidado para poder explicar na nossa língua, em português, né? Mas com o nosso sotaque brasileiro, né? Você trouxe com tanto cuidado. Parabéns pela sua trajetória, pelos seus livros. Quero ser convidada, assim, para o lançamento do seu livro aqui, para te conhecer pessoalmente e para que a gente possa caminhar juntas daqui para frente, né? Muita gratidão, um grande beijo para todos vocês. Eu estou no Instagram, Tânia Tomé Oficial. Quer dizer, para toda mulher, para todo jovem, para todas as pessoas que eu acredito em cada um de vocês. Saxena, ativem o vosso sucesso, ativem a vossa energia. Muita gratidão mais uma vez por esse programa e a gente tá junto sempre. Que delícia, vamos caminhar juntas a partir de agora. E o meu agradecimento especial pela essa troca rica, maravilhosa com a Tânia Tomé, de Moçambique, que esteve aqui falando conosco, mas de Moçambique para o mundo, né? Não é só de Moçambique para Moçambique, porque ela traz isso muito bem, ela pensa com uma maneira grande, né, de olhar para fora, de olhar sempre para transformar conhecimento em influência global e propósito em ação concreta, conectando pessoas, culturas e oportunidades. Tânia, muito obrigada a sua presença mais uma vez, muito obrigada a você que esteve presente nos ouvindo aqui, muito me honra a presença de vocês aqui conosco. Eu sou Cláudia Cardillo e te encontro no próximo Carreira e Suas Vozes. Até breve.
Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.